Isso é assunto para a gente tratar também aqui com o nosso convidado, mas para falar de seleção brasileira, para falar dessa polêmica de camisa vermelha. Estamos na linha com o Marcel Diego Tonini, pesquisador do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, para a gente falar de assuntos aqui interessantes para você neste domingão. E o Marcel nos atende gentilmente. Tudo bem por aí, Marcel? Um abraço. Prazer conversar com você aqui no Domingo Esportivo da Rádio Bandeirantes. Como é que tá? Bom dia, o prazer é meu. Espero colaborar aí com o programa. Boa, Marcel. Tamo junto. É o seguinte, ô Marcel, essa semana o assunto, né, além das situações de campo da seleção brasileira, de treinador, que a gente pode até, depois eu quero conversar com você a respeito disso, mas essa semana pegou fogo esse debate aí de camisa vermelha na seleção brasileira. Inclusive você, para quem nos acompanha pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, você está vestindo a camisa azul da seleção brasileira. Isso aí, foi intencional, o que já marca de antemão talvez um posicionamento aí, né? Você que é um pesquisador, é um historiador, com relação a esse debate. Mas a gente já teve, num dado momento, o Brasil jogando de vermelho, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa história da camisa, né? Desse manto da seleção tão respeitado mundialmente, Marcel. Eu que agradeço o convite. Na verdade, eu tô com a camisa azul, que é comemorativa dos 50 anos, né, do título de 1958, a primeira estrela do Brasil. Mas eu acho ela muito bonita, por sinal. E o vermelho é isso, né? Agora, né, surgiu essa notícia aí, foi vazada a notícia, né? Até para, enfim, todos os times, né, fazem isso geralmente, né? As camisas vazam para saber qual que é o retorno aí do público, né? E, enfim, essa vermelha da seleção gerou bastante polêmica. O que a gente pôde acompanhar, né, que o Brasil já usou a camisa vermelha, pelo menos a priori em duas ocasiões, né? Uma em 1917, quando atuou no Sul-Americano, né? Atual Copa América, né? Diante do Uruguai e do Chile, né? Nas duas vezes o Brasil teria perdido o sorteio, né? E como usavam camisas brancas ou claras, o Brasil acabou perdendo o sorteio e teve que se valer de uma outra cor de camisa, né? E a outra no Sul-Americano de 37, na verdade o jogo foi disputado em 27 de dezembro de 36 contra o Peru, né? E assim, então surgiu, né, que o Brasil teria, isso foi uma notícia veiculada, né, que o Brasil teria jogado de vermelho também em 36, porém eu escutei, né, pela própria imprensa que talvez não teria sido isso. Eu fui até dar uma olhada nos jornais da época, né, que não mencionaram a cor da camisa. Eu olhei no Correio da Manhã, por exemplo, do Rio de Janeiro, né, não mencionaram a cor da camisa que a seleção usou, porém tem uma foto da seleção, e na foto da seleção fica claro que o Brasil jogou de branco, na verdade. Naquele jogo, pelo menos, né, no primeiro tempo, as duas equipes teriam entrado de branco, né, o Brasil de branco, que era a cor da época, e o Peru de branco com a faixa já vermelha também da época. E no segundo tempo, então, né, pelo menos assim, o que eu ouvi também por parte da própria imprensa, na verdade o Brasil continuou de branco e a seleção peruana acabou utilizando o uniforme do San Lorenzo, né, que era onde, né, foi no estádio do San Lorenzo que Brasil e Peru atuaram naquele jogo. Então, talvez aí o Brasil não tenha atuado uma segunda vez de vermelho, né, mas o fato é que o Brasil já jogou de vermelho uma vez e agora surgiu essa possibilidade de jogar a próxima Copa de vermelho, mas pela polêmica eu acho que é difícil dessa cor ir para frente. Ô Marcel, é que anteriormente me parece que essa questão das cores estava ligada somente à diferenciação, né, de um time para o outro, né? Acho que isso acabou mudando um pouco ao longo do tempo, né? Aí sim virou uma coisa de identidade, de significados, né? E é isso que pega mais hoje em dia, né? Antigamente as seleções, né, tinham apenas o primeiro uniforme definido, né, não tinham um segundo uniforme, né, e isso acabou com o tempo acontecendo justamente para evitar, né, quando times com mesma cor
atuassem, para não ter essa questão, né, de quem joga com quem é o mandante do jogo, né? Então, a própria Copa de 58, inclusive com essa camisa aqui que eu tô, né, que faz menção à camisa de 58, o Brasil jogou de azul a final justamente porque a Suécia também atuava de amarelo, né, e jogava em casa, né? Enfim, era mandante do jogo. O Brasil ali nas vésperas do jogo acabou buscando a camisa azul lá no centro de Estocolmo e, enfim, bordou o símbolo da CBD na época na camisa para atuar, fazer a final contra a Suécia. O Brasil foi campeão, deu tudo certo. Mas acho que assim, tem a questão da tradição, né, por um lado, né, mas por outro também tem uma questão mercadológica, né, as fornecedoras de material esportivo, elas têm intenção de vender mais camisas, né, e lógico que você fazer uma camisa de outra cor, seja para clubes, seja para seleções, isso é de interesse delas, né. Então, nos times, isso já tem se tornado uma tradição, pelo menos acho que de uns 10 anos para cá, né, espelhando aí o que acontece, sobretudo na Europa, né, em que a segunda camisa, se fez uma terceira camisa lá na Europa, a segunda camisa, ela já não tem mais tanta tradição assim, né, então basicamente para fazer camisas com cores diferentes e vender mais no mercado, né. Ô Marcel, com relação a essa questão de ferir o estatuto, isso existe de fato? Isso pode ser driblado de alguma forma? Outro dia o Brasil, por exemplo, fazendo ali, né, entrando numa campanha contra o racismo, até porque a gente tem na figura do Vinícius Júnior uma vítima que vem sofrendo muito com isso na Europa. No continente sul-americano, o Brasil é alvo também de outros países. E em um dado momento o Brasil jogou um tempo, né? Acho que no ano passado, se eu não estou enganado, com uniforme preto. Existe essa questão de estatuto? Isso é algo na pedra que não se muda? A CBF seria capaz de mudar? Porque essa questão, os caras falaram, veio de um site ali que é especializado em uniformes. A CBF recuou, mas ainda está no ar a possibilidade de vir alguma novidade. Existe algum respaldo para isso, de alguma mudança, de alguma brecha? Ou quem prefere manter do jeito que está pode ficar tranquilo que é impossível de acontecer algum tipo de mudança? Olha, regulamentos existem, né? Mas às vezes eles são driblados, né? Eu acho que você citou um caso que até eu ia comentar aqui, né? Que foi em 23, se eu não estiver enganado, quando o Brasil jogou de preto, né? Contra a Gana, salvo engano, ganhando até de 4-1, por conta, né? De fazer uma manifestação antirracista, né? Evidente que os casos recorrentes aí com o Vinícius Júnior tem a ver com isso, e ele é um dos nossos grandes jogadores, né? Então, assim, eu acho que os regulamentos existem, precisa ver na letra fria ali do regulamento, né, se o Brasil pode atuar com outras cores, né, que não sejam as cores da bandeira nacional e tal, mas, como eu disse, né, os fornecedores de material esportivo, eles acabam fazendo contratos dos quais, né, ninguém tem acesso, né, mas que aparentemente, né, pelo que eu ouvi pela própria imprensa, há no contrato, com o último contrato firmado com a Nike, né, que é a fornecedora de material esportivo da CBF, havia um acordo ali no contrato em que permitia que o Brasil, que a fornecedora fizesse uma camisa da seleção com outra cor que não fosse nem amarela e nem a azul, né? Então, assim, a gente não sabe o que acontece aí nesses meandros aí da política aí, né, entre da própria CBF, mas assim, é isso, né? Eu acho que os regulamentos podem ser quebrados diante dos interesses aí que estão em jogo, né? E a gente tem que aguardar para ver. Aí, como eu disse, assim, a CBF até lançou uma nota, né, negando, né, que a camisa será vermelha e tal, mas a gente não sabe exatamente, né, se isso vai vingar ou não, né? A gente viu já outras seleções também, né, acho que cabe dizer isso, né, atuando com camisas de cores bem diferentes, né, inclusive seja com relação à bandeira nacional desses países, seja com relação à tradição, né, dentro do esporte, né, do futebol. Então a gente viu, por exemplo, a Alemanha, né, no 7-1 jogando de rubro-negro ali, né, como se fosse o próprio uniforme do Flamengo, né? Então, assim, muito
no mínimo bem estranho, né, para quem acompanha futebol há algum tempo, né, ver a Alemanha de rubro-negro, mas é isso, né? Tradições estão aí para serem quebradas e para serem inventadas também, né? Tudo bom, Marcel? Luiz Fabiani por aqui, eu que estava em contato com você até alguns minutos atrás. Recentemente a gente teve aquela matéria bombástica da revista Piauí a respeito de envolvimentos da CBF até com a política nacional. E eu queria entender quais precedentes históricos que nós temos de envolvimento da Confederação Brasileira de Futebol ou da antiga CBD com o poder público, com ministros, deputados e outras demais figuras relevantes de Brasília. Obrigado. Nada, eu que agradeço, Luiz Fabiano. A gente sempre teve uma relação próxima, né, com o poder executivo, né, e, enfim, legislativo. Tem deputados que têm relação, né, com a CBD, a CBF atual, né. Então, basta a gente lembrar que em 21, por exemplo, né, o Epitácio Pessoa, que era o presidente do Brasil, e era um membro ali do conselho da CBF, da CBD, né, na época, acabou enviando uma carta, né, para a CBF, enfim, sugerindo, né, que o Brasil não convocasse, por exemplo, atletas negros, né, para o próximo campeonato sul-americano, né, para evitar problemas com a imagem do país. Então, assim, né, essas relações existem desde sempre, né, a CBD, né, de 1914, enfim, elas existem desde sempre e claro que deve ter influências aí nos meandros aí, né, da política esportiva, né, mas eu acho que talvez hoje em dia, assim, eu fico pensando, né, eu acho que talvez essa influência seja até menor, assim, porque quem fornece o material para a gente são empresas globais, né, como a Nike desde quase sempre, né, em 94 era a Umbro na época, né, mas são sempre fornecedoras internacionais aí de algumas décadas para cá já. Então, assim, eu acho que talvez essa decisão, assim, né, das cores que vão ser usadas, eu acho que hoje em dia tem um peso menor, assim, né, com relação à própria seleção, né. Talvez se fosse em outras épocas, né, eu acho que isso seria mais fácil e talvez teria até um interesse maior, né, por parte em especial do governo nacional, né, federal, né, para atuar, né, para essa escolha de cores da seleção. Mas eu acho que nesse contexto de hoje, eu acho que isso é mais difícil. Assim, acho que a gente tem, né, e eu acho que isso é um senso comum. Eu acho que temos problemas maiores, né, para enfrentar, seja aí no país, seja na seleção, né. E isso de fato é interessante porque muita gente hoje se manifesta nesse sentido, porque até pegando mensagem de ouvintes nossos, aí cada um tem a sua visão, tem a sua opinião, não tem problema nenhum, é só para ilustrar. Por exemplo, o Adamácio, ele manda no nosso WhatsApp: pura politicagem essa camisa comunista. Já aqui no nosso YouTube, o Rafael Siqueira diz: ó, vocês sabem de quem é essa ideia, né? Senhor Flávio Dino, que é ministro do STF. Então, algumas pessoas acabam levando por esse lado, né? Acho que diz muito sobre talvez o momento que a gente viva. E aí tem uma situação também, e o Marcel falou a respeito, né, da Nike, né, ser uma marca americana, né, fincada ali nos Estados Unidos. A gente tem, por exemplo, a Adidas, que é alemã, e a Nike surge justamente nessa coisa do marketing esportivo do Jordan, né? Tanto que é o Jordan que estamparia, no caso, essa suposta camisa vermelha, que é uma linha, como tem a Adidas Originals, tem a Nike do Air Jordan, que você substitui o símbolo da Nike pelo Jordan. E essa foi uma questão também, Marcel, que eu vi muita gente falando. Como coloca o Michael Jordan na camisa da seleção brasileira, né? Um ídolo de outro esporte que nem brasileiro é. Por que não colocam o Senna? Coloquem o capacete do Senna, né? Acho que a gente nunca teve na seleção brasileira nenhum tipo de homenagem, né, a outro esporte que não seja o futebol, né, Marcel? Olha, estou pensando aqui, né, falando agora, eu me lembro quando o Brasil ganhou em 94, que fizeram homenagem para o Senna, justamente porque ele tinha falecido, havia ali 2 meses antes, né? Então a seleção acabou entrando lá com a faixa, né, em homenagem
ao Ayrton Senna. Não me recordo de ter alguma homenagem a outro esporte, né, assim, na camisa da seleção, né, e claro, né, que soa um tanto quanto estranho, né, a gente colocar um símbolo ali que faça menção a outro esporte e a um ídolo, né, de outro país. Embora eu seja muito fã do Michael Jordan, cheguei a ver um pouco ele atuar na época, mas é um tanto quanto estranho isso estar presente no uniforme de nossa seleção. Mas isso também, né, é apenas uma opinião, né, enfim, são opiniões, as pessoas têm gostos diferentes, tem gente que adorou o vermelho, tem gente que odiou o vermelho, né, com essas supostas camisas, e enfim, vamos ver o que isso aí vai dar, né?